guerra cultural, vencendo esta fornalha. É o tema da mensagem de hoje. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Obrigado. Se conseguir acender os demais spots, melhor aqui para mim, porque eu estou vendo quase ninguém aqui. Daniel capítulo 3 relata a história de 4 jovens. Relata a história de 4 jovens que, por conta de uma situação inadequada a qual o seu povo vivia, o seu povo foi levado como cativo para a Babilônia. E a Babilônia era conduzida por Nabucodonosor. E esse rei, em um determinado momento, olhou e disse assim: ó, eu vou cercar, eu não só vou escravizar esse povo, mas eu preciso de mais uma forma, de mais um meio de segurar esse povo. E a história conta que ele fez uma estátua de ouro que tinha por volta de 27 metros de altura. Colocou ela numa planície e chamou todos os reinos e disse assim: ó, vocês vão ter que vir e se prostrar diante dessa estátua. É uma ordem minha. Essa história conta que alguns cegados ali do rei, né, olhou para o rei e disse assim: ó rei, a gente precisa estabelecer uma punição para as pessoas que não quiserem se prostrar, para as pessoas que não obedecerem a ordem que você está dando. É um decreto, eles vão precisar obedecer. E ele diz assim: ó, quem não me obedecer vai ser jogado em uma fornalha. E eu quero trazer já para você o contexto final dessa história. 3 homens foram jogados nessa fornalha e 3 homens saíram dessa fornalha. E a história conta que quando eles saíram dessa fornalha, o Deus desses 3 homens foi engrandecido. A Babilônia é uma figura do mundo em que vivemos hoje. A Babilônia tinha uma cultura pagã. Isso também se predomina nos dias atuais. A Babilônia, o rei da Babilônia teve uma estratégia: eu vou minar, eu vou acabar com Deus de todos esses povos que eu trouxe como escravo, e vou fazer deles, e vou anunciar a eles um único Deus, porque eles não vão estar só debaixo daquilo que eu mando, eles vão adorar a esse Deus e eles vão começar a seguir a esse Deus. Então assim, nós vamos deixar de ter alguns conflitos aqui. Eu vou instituir um único Deus. E o que Nabucodonosor não sabia, que existia ali um povo que tinha vindo cativo de Jerusalém, de Israel, que tinha e conhecia o Deus verdadeiro. Talvez algumas outras nações, para algumas outras nações, para alguns outros povos, isso não faria diferença alguma. Ele falou: eu vou instituir aqui apenas um único Deus. Satanás começa a fazer ataques
através de Nabucodonosor diretos. E hoje nós vivemos em um contexto cultural que nós sofremos ataques. As coisas estão tão imorais, mas tão imorais, que elas tentam ser-nos empurradas goela abaixo. Hoje, os mais conservadores são taxados como as pessoas erradas. Hoje, conversar com os jovens e adolescentes de uma cidade grande, os bailes funk, o sexo explícito, calçada, nas calçadas, nas ruas, a promiscuidade, a diminuição da mulher, é algo que normal nos dias atuais. Os mesmos punhos cerrados que se levantam e dizem querer a paz, os mesmos punhos cerrados que se levantam à busca dos direitos, buscando os desejos do seu próprio corpo, são os mesmos punhos cerrados que buscam o aborto, que buscam a liberação das drogas. São os mesmos punhos cerrados que defendem a pedofilia em nome do amor. Esses mesmos punhos cerrados são contrários ao cidadão de bem. Esses mesmos punhos cerrados se levantam contra os tradicionais, contra a igreja. Estamos no meio de uma guerra cultural. Nós podemos sim dizer hoje que nós vivemos o que esses 4 jovens viveram, porque essa quarta pessoa, igual essa história se revela, é Daniel, que ocupava uma posição um pouco mais elevada do que esses 3 jovens. Nesta guerra cultural, Satanás quer destruir a fé através do ambiente. Para que esses jovens pudessem trabalhar, para que esses jovens pudessem estar na Babilônia, eu quero trazer um contexto para você do que aconteceu com eles. Esses jovens vieram cativos por conta que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, não tinham líderes espirituais. Os líderes espirituais que tinham estavam fazendo tudo errado, e como castigo eles foram levados como cativos à Babilônia. E ao chegar na Babilônia, eu quero que você entenda essa guerra cultural, e essa guerra cultural é isso que ela faz conosco mesmo. Ela vem pegando os nossos nomes e transformamos, e nós conhecemos essa história. E quando nós olhamos, e quando nós falamos da fornalha ardente, o que nos vem na nossa mente é Daniel, uma pessoa que estava ao lado desse governante. E as outras 3 pessoas são Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que já veio aí na sua mente. Mas o que talvez você não saiba é que essas 3 pessoas, ao chegar na Babilônia, tiveram os seus nomes trocados. Nós vivemos uma guerra cultural e às vezes nós não entendemos, e talvez o significado daquilo que temos, daquilo que somos, tem sido distorcido, tem sido mudado, tentando nos atingir moralmente, fisicamente. Você está conseguindo entender?
povo de Deus trazia em seus nomes significados que falavam a respeito, que anunciava a respeito do Deus que tinham. Daniel significa Deus é meu juiz. Deram o nome a Daniel de Beltesazar. Trocaram o nome dele. Ananias, que era o nome de Sadraque. Ananias significa o Senhor é gracioso. E Sadraque significa servo de Acu, o Deus da lua. Misael, que era o nome de Mesaque. Misael significa quem é igual a Deus. Era um nome que anunciava e declarava assim, ó, quem é igual a Deus. E Mesaque significa a sombra do príncipe, ou quem é este. Azarias, que era o nome de Abednego, Azarias significava o Senhor ajuda. Abednego significa servo de Nego, o Deus pagão da sabedoria. Esse é o contexto cultural que estes homens viviam. É uma estratégia de Satanás tentar influenciar a cultura em que vivemos para poder ganhar força, para poder nos calar, para poder paralisar a igreja. É uma estratégia de Satanás fazer com que os homens, o mundo olhe para a igreja como algo tradicional demais a ser seguido, porque o mundo se modernizou. É uma estratégia de Satanás destruir aquilo que Deus criou. É uma estratégia de Satanás olhar para a família e dizer que não precisa ser assim. Família, esse padrão de família já está ultrapassado, já é inadequado, isso não serve mais para os dias atuais. A pergunta que eu faço: qual é o nome que nós deveríamos lembrar quando nós contamos essas histórias? E talvez os nossos filhos, por uma coisa que a Bíblia já nos revela, o nosso povo perece porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou estudo, lhe faltou conhecer a minha palavra. E talvez os nossos filhos cresçam conhecendo só o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. E talvez ao contar a história da fornalha para os nossos filhos, é isso que vem à mente deles. Nós esquecemos dos seus reais nomes e do significado profético que eles têm. Os jovens se encontravam em outro país, estavam em outro lugar, um contexto histórico diferente, uma nação com cultura diferente, e olhavam para Jerusalém e viam o templo do Senhor destruído, em ruínas. Seus líderes religiosos eram uma vergonha. Por causa do seu pecado, eles agora estavam cativos na Babilônia. Em meio a toda essa situação contrária, em meio a toda essa pressão,
em meio a esse ambiente, em meio a esse mundo perverso, tem até os seus nomes trocados. Mas mesmo assim, eles não se contaminaram com o pecado. Mesmo assim, eles olharam e disseram: não importa aquilo que nós estamos vivendo, não importa onde nós estamos vivendo, nós sabemos o Deus que temos. Não importa as ameaças que estão nos fazendo, não importa aquilo que querem impor sobre nós, não importa se os nossos nomes foram trocados sem o nosso consentimento, não importa aonde estão nos colocando, não importa, não nos interessa para onde vamos, nós não abriremos mão de seguirmos, de estarmos, de adorarmos o verdadeiro Deus. Não importa aquilo que pode nos sobrevir. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Satanás tentou influenciar esses jovens de todas as maneiras. Satanás, e talvez seja assim uma estratégia de Satanás, porque a história conta que não só Daniel ocupava uma posição mais elevada, mas esses outros 3 homens, eles também ocupavam uma posição de destaque, não como Daniel ocupava, mas eles eram um tipo de líder ali onde eles estavam. E o que essa história nos revela é que não importou, eles não se importaram com aquilo que lhes eram oferecido. Eles não negociaram os seus princípios. Eles não estavam nem aí para favores que podiam receber. Eles não estavam nem aí, talvez, com uma suposta glória. Eles não estavam nem aí, talvez, com uma posição de destaque, com uma posição de honra, com uma posição de poder. Eles não se importavam com isso. Eles não se desviaram do caminho do Senhor. Nesta guerra espiritual, Satanás quer destruir a fé através da ameaça. E a história conta que esses homens não cederam. Esses homens anunciaram para eles a morte, olharam para eles e disseram assim: ó, vocês serão lançados na fornalha se vocês não se prostrar diante da estátua que eu fiz. E eles olharam para essa situação e disseram: nós vamos morrer, mas nós não abriremos mão do nosso Deus. Satanás tinha um plano, fazer com que esses homens negassem a Deus e adorassem a Ele. Essa é uma estratégia que Satanás usa desde então. Desde quando ele se rebelou no céu, ele desceu com essa estratégia: se me adorares, eu te darei isso tudo. Se me adorares, você vai ter uma posição de destaque. Se você me adorar, eu vou te dar algumas coisas. Se você me adorar, eu vou te dar poder. Se você me adorar. E eles disseram não.
não vamos negar a nossa fé, não vamos negar o nosso Deus. Seremos martirizados e seremos mortos. Eles viviam na iminência da morte. E em quantas situações que nós não enfrentamos, nós não pensamos em desistir. Quantas situações que nós enfrentamos na nossa trajetória de vida, nós resolvemos negociar, nós resolvemos aceitar aquilo que nos é oferecido. Esses jovens decidiram não pecar, esses jovens decidiram manter os seus relacionamentos com Deus. Quantas vezes você já não abriu mão do relacionamento com o teu Deus, porque lhe foi oferecido algo? Porque aquilo que Satanás te ofereceu era prazeroso aos seus olhos. Porque aquilo que Satanás ofereceu era mais viável, não lhe traria sofrimento algum e portanto você aceitou. Você pode até pensar e dizer, mas eu não, talvez você olhe e pergunta, pastor, quem não aceitaria isso mediante esta situação? Existem pessoas que não se dobram diante de outros deuses. É o que eu quero te dizer. Existem pessoas que não se dobram diante do pecado. Existem pessoas que não se dobram diante daquilo que Satanás está oferecendo. Existem pessoas que não se dobram, que não envergonham o nome do Deus a qual conheceram. Talvez você, para que nós possamos imaginar melhor esse contexto, essa história nos conta que essa estátua foi colocada em uma planície e todos foram até aquela estátua para se dobrar. E a história conta que vários instrumentos tocaram e todos se dobraram, menos esses 3 jovens. E às vezes nós vemos os nossos filhos usar, e talvez você também use isso. Mas todo mundo fez, o porquê que eu não ia fazer? Talvez, nesse contexto, Ananias, Azarias e Misael, junto com Daniel, já estavam jejuando para que isso não acontecesse há muito tempo. Porque tem coisas que é assim na nossa vida. Tem coisas que nós olhamos e trabalhamos e pedimos a Deus para que essas coisas não aconteçam. Você já deve ter passado por isso, você já deve ter passado por situações de confronto que você olhou e disse assim, Deus, não me deixe passar por essa situação, eu não quero passar por isso, eu não posso passar por isso, eu não vou dar conta de enfrentar tal coisa, e mesmo assim, mesmo você pedindo, se consagrando, jejuando, orando todos os dias, você teve que enfrentar essa situação. Eu não sei se já aconteceu isso com você. E esses são momentos que parece que nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos compreender aquilo que está acontecendo.
Mas você sabia que mediante a esse tipo de situação, o Senhor esteja querendo provar a todos simplesmente uma coisa, simplesmente aquilo que Ele é. Aquilo quem Ele é, aquilo que Ele veio fazer, aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Nessa guerra cultural, Satanás quer destruir a nossa fé através da aflição da fornalha. A história conta que eles foram presos, amarrados e levados mediante a fornalha, e o rei ordenou que fizesse tudo de novo. Vamos tocar a trombeta de novo, nós vamos dar uma chance para vocês, tá? Nós vamos dar uma chance, nós vamos fazer tudo de novo. E se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados nessa fornalha. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. Satanás é o mestre de nos colocar nesse tipo de situação. E a estratégia de Satanás é nos pressionar para que neguemos a Cristo. A estratégia de Satanás é nos colocar mediante essas situações, para que olhamos para ela e pensamos: eu não preciso passar por isso, eu tenho uma outra opção. Querido, nós não temos uma outra opção quando essa opção é negarmos os princípios a qual Cristo nos deixou. Nós não temos uma outra opção quando esta se trata de adorar a outro Deus. Talvez você possa ter passado por afrontas, zombarias e ameaças. E uma das coisas que Satanás te pergunta quando você está passando por esse tipo de situação, sabe qual que é? Onde está teu Deus? Cadê? Era a frase que eles usavam aqui, é a frase que Nabucodonosor usou: onde está o seu Deus? Eu quero saber se Ele pode te livrar das minhas mãos, porque eu vou acabar com você. Quando nós passamos por esse tipo de situação, nós ouvimos: por que o teu Deus não te ajuda? Nós ouvimos: por que o teu Deus não te defende? Onde está o teu Deus? Você lembra da história de Jesus? Quando o diabo chegou e lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Você lembra de Jesus na cruz, com o intuito de que o propósito não se cumprisse? Tu não és Cristo, Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Desça dessa cruz se tu és o Filho de Deus. E nós precisamos entender que todos nós, filhos de Deus, temos os dias em que enfrentamos a fornalha. O problema é como que nós enfrentamos a fornalha. O problema é que como nós reagimos mediante a fornalha, mediante as ameaças que sofremos. A Bíblia fala que passaríamos por provas. A Bíblia fala que Deus prova os seus filhos. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas a Bíblia diz: olhou para mim, para você, atende de um bom ânimo, porque
eu estou com vocês, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Qual é o tempo de fornalha que você tem passado? Talvez Satanás tenha apontado o dedo para você mediante a toda essa situação que nós estamos vivendo e tem dito: e agora? Quem vai livrar você das minhas mãos? E agora, quem que vai mudar a sua história? E agora, qual que é a sua defesa? Quem que vai te defender? Infelizmente, são nesses momentos que muitos decidem desistir. Muitos caem, muitos voltam atrás, muitos se rendem ao pecado, muitos se rendem às negociações. Muitos olham para aquilo que estão vivendo e pensam e afirmam com as suas atitudes que não vale a pena. Muitos olham para a história que viveram com Deus, muitos que andaram com Deus, muitos que conheceram a Deus, muitos que Deus socorreu, que foi o auxílio, o socorro bem presente, olham para trás e dizem: não valeu a pena. A fé inabalável nos dá a vitória sobre a guerra cultural. Eu quero deixar essa lição muito importante para você hoje. Eu quero deixar uma lição que esses jovens já tinham entendido. Deus é soberano em tudo que faz. Tem gente olhando para situações e olhando para pessoas e dizendo que se você tem passado por esses momentos, Deus não está contigo. Se você tem passado por alguma doença, Deus não está contigo. Se você tem passado por aflições, Deus não está contigo. Se sua tua conta bancária está vazia, Deus não está contigo. Se você tem enfrentado dificuldades no seu serviço, Deus não está contigo. Se você está passando por isso, é porque você não conhece a Deus. Eu estou aqui para te dizer que se talvez você está passando por isso, é porque você conhece a Deus. Talvez você está enfrentando o seu pior período. E Deus está olhando para você e dizendo assim: eu sei tudo que eu fiz por você, filho. E eu preciso que você mostre a todos o que eu fiz na tua vida, quem eu sou para você. Você já pensou? Já parou para analisar que Deus tem muitas formas de glorificar o seu nome, e essa foi uma das formas que Deus usou para que o nome dele fosse glorificado. Sabe por quê? Porque essa história termina assim. Esses 3 jovens foram jogados na fornalha. A história conta que quando o rei olhou para eles e disse assim: eu quero saber quem pode te livrar das minhas mãos. Eles olharam para o rei: Deus, rei, presta atenção no que eu tenho para te dizer. Se o Senhor nos livrar, Ele nos livrou. Mas se Ele não nos livrar, Ele não nos livrou. E Ele continua sendo Deus em nossas vidas.
A história conta que esse rei se encheu de ódio. A história conta que o semblante dele mudou. E ele falou: ó, aqueçam essa fornalha 7 vezes mais, peguem os homens mais fortes, amarrem esses 3 e os joguem na fornalha, porque eu dei mais uma chance a eles. E eles continuaram insistindo e dizendo que o Deus deles é mais poderoso do que eu, que tenho o controle sobre tudo isso que está acontecendo aqui. A história conta que os homens que jogaram esses homens na fornalha foram mortos pelo calor. E a história conta que quando esse rei olha para lá e diz assim: ó, mas nós não jogamos 3 homens na fornalha, eu vejo um 4º homem e eles estão desamarrados. Eles estão desamarrados, e o 4º é semelhante ao Deus Altíssimo. Que resposta você dá quando você está diante de situações que você não queria enfrentar? O Senhor pode te livrar de todas as coisas, querido. Não existe situação que você enfrente que o seu Deus se abstenha dela. Não existe situação que você possa enfrentar, seja ela de que ordem for. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente, quando nós resolvemos andar com Deus, quando nós tomamos essa decisão do fundo do nosso coração, nós olhamos e nós pensamos como esses 3 jovens pensaram: não importa o que vai acontecer, não importa se esse é o nosso último dia, a nossa decisão é de continuar com Cristo. Não importa o que estão pensando, o que estão falando de mim, não importa se as pessoas que falam de mim são os meus familiares, não importam se é toda uma cidade, não importa se é o governante desta nação, não importa, eu sei o Deus a quem eu sirvo. O Senhor pode livrar você de toda e qualquer situação. O 4º homem da fornalha era semelhante ao Deus Altíssimo. O que eu quero que você entenda é que mesmo em tempos difíceis, em situações adversas, sabe quando o negócio está pegando, a Bíblia fala que não somos provados além do que possamos suportar. A Bíblia fala que não nos vem tentação a qual nós não podemos nos refugiar em Deus e nos segurarmos nele, e nos agarrarmos a ele. Não tem. Você não enfrenta nada que você não possa suportar. E a história, e uma das sínteses que eu posso fazer dessa história é que Nabucodonosor olha e diz assim: ó, eles passeiam dentro da fornalha ardente. O 4 é semelhante ao Deus Altíssimo. O 4 existe algo sobrenatural acontecendo. Sabe, uma das conclusões que eu tiro é que, independente da situação que você está vivendo, você pode desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a tua vida, independente de onde você esteja, independente da situação que você está vivendo. Aqueles homens estavam dentro da fornalha, e a história conta que eles não estavam no shopping, a história conta que eles não estavam na praça, mas a história conta que eles passeavam no meio do fogo. Essa história revela a nós que a única coisa que esse fogo teve condições
pôde fazer foi de quebrar as amarras que prendiam aqueles homens. Às vezes nós passamos por momentos difíceis que não queremos enfrentar. Estamos mediante a fornalha e o Senhor está olhando e te dizendo: eu só quero quebrar as amarras que te prendem. Eu só quero quebrar as amarras que te prendem. Porque não importa onde você está, eu estarei contigo. Não importa aquilo que você enfrenta, eu vou enfrentar contigo. O quarto homem sou eu. E a história conta que ao chegar perto da fornalha, na boca dos meus olhos, saiam para fora, que eu quero ver o estado de vocês, eu quero ver como vocês estão. Mais uma síntese que eu faço dessa história é que ao sair da fornalha, eles foram analisados, e não havia um chamusco de fogo, nem sequer nos seus cabelos. Talvez, sabe o que você tenha feito? Você, mediante as suas fornalhas, tem destacado simplesmente o fato de estar diante da fornalha. Talvez você não consiga ver outra coisa. Talvez você não está conseguindo, você não consegue tirar os seus olhos da fornalha. E esses jovens saíram. E quando eles terminam essa análise, sabe qual é a outra análise que eu faço? Sabe qual é? Senhor, esqueçam a fornalha. Só se lembrem que dentro da fornalha eu caminhava com vocês. Sabe o que é? A história conta que não havia cheiro de fogo. E muitas vezes, quando nós vamos contar situações e fornalhas que enfrentamos, nós destacamos a fornalha e esquecemos quem caminhou conosco pelo deserto. Esquecemos quem andou na fornalha conosco. Senhor, disse assim: não tem um fio de cabelo queimado, não tem cheiro. Eu quero que vocês se lembrem da minha presença, eu quero que vocês se lembrem quem eu sou, porque eu andei com vocês, eu estou com vocês, eu estou aqui para provar que a fornalha é simplesmente um detalhe na vida de vocês. Eu sou a referência, eu estou com vocês onde vocês estiverem. A minha presença os satisfaz. Eu estou com vocês.